Hoje nós vamos aprender a usar uma medicação que funciona muito bem para infecções de via aérea superior, até mesmo de via aérea inferior, infecções pulmonares, com bactérias atípicas. Hoje a gente vai falar da azitromicina, uma medicação que eu tenho certeza que você já usou diversas vezes, mas não sei se você sabia, mas ela pode dar uma complicação cardiovascular muito importante. Então vamos aprender a usar a azitromicina hoje? Olha só, isso aqui talvez seja uma surpresa para muitos, mas a azitromicina, olha aqui, ela tem uma formulação de ampola, em frasco. Você consegue fazer a azitromicina endovenosa. Então, é uma opção de você fazer até mesmo para o paciente internado. Essa medicação que a gente passa diversas vezes no ambiente de unidade de saúde, a gente consegue fazer ela endovenosa. E eu vou falar um pouquinho sobre ela com vocês hoje. Uma medicação que a gente já consegue fazer uso genérico aqui no Brasil, então ela é amplamente disponível, até mesmo na sua formulação endovenosa. Espero que vocês consigam ter aí na sua região. Ela vem normalmente nessa formulação de 500 mg em pó. Tá aqui em pozinho. E você vai preparar a solução para infusão. Tá bom, gente? Eu vou explicar para vocês como que é a forma correta de fazer a diluição, para vocês bem orientarem a equipe de vocês a fazer. Você colocar na prescrição direitinho como fazer essa diluição para trazer segurança para o seu paciente. Vamos lá? Ela também tem formulação via oral, tá? De 500 mg e até de 1 grama. Alguns lugares também tem 250 mg, mas o mais comum realmente é de 500 mg de 1 grama, tá bom? Ela também tem suspensão oral, que a gente consegue fazer uso para os pacientes pediátricos, mas vamos focar especialmente no seu uso endovenoso. Como que a azitromicina funciona? A azitromicina ela é uma medicação que se liga lá nos ribossomos das bactérias, na subunidade 50S. Vai se ligar lá na subunidade 50S, ela não vai funcionar muito bem e, consequentemente, o ribossomo não vai conseguir produzir a proteína para a bactéria ter o seu bom funcionamento. Então, ela vai ter um efeito bacteriostático. Ela vai deixar a bactéria mais lenta, mais lentificada, até mesmo não conseguindo se defender, e o nosso sistema imune consegue ir lá e debelar essa infecção, tá bom? Em doses mais elevadas ela consegue ter um efeito mais bactericida, mas de forma geral a gente vai ver esse efeito bacteriostático dela. Contra quem a azitromicina atua? E isso aqui é a chave dela, é realmente aquilo que chama a atenção. A azitromicina ela atua especialmente contra bactérias que a gente chama de atípicas. Em algumas populações, algumas infecções respiratórias são causadas mais pelas bactérias atípicas, como por exemplo a legionela, o micoplasma. Em algumas situações, a clamidófila, por exemplo, clamidófila pneumoniae, a gente vai precisar cobrir essas bactérias para a gente conseguir debelar a infecção respiratória do nosso paciente. Ela também cobre muito bem a hemófilos. Hemófilos, o paciente DPOC, paciente com DPOC exacerbado, é importante a gente fazer a cobertura de hemófilos. Ela cobre também muito bem Moraxella catarrhalis. Moraxella catarrhalis, uma grande causadora de sinusite bacteriana, também pode causar pneumonia por atípico. Ela tem uma cobertura já não tão boa, mas tem uma cobertura por estrepto. Já algumas cepas de Streptococcus pneumoniae já tem a resistência intrínseca à azitromicina. Então, muito importante checar na sua cidade com a equipe de infectologia do hospital se a cepa de estrepto de vocês ela é sensível à azitromicina. Isso é bastante interessante fazer essa verificação. Ela consegue fazer um bom tratamento, na verdade é uma grande arma para a gente fazer tratamento de diversas DSTs. Muitas vezes a gente usa aquele comprimido de 1 grama, dose única, e consegue fazer o tratamento de diversas DSTs como Neisseria gonorreia, de clamídia, até de cancro mole. Ela é uma boa opção para essas situações, tá bom? De forma geral, a gente com certeza não vai fazer o tratamento tão corriqueiro com medicação endovenosa para essas situações, mas só para vocês realmente conhecerem a azitromicina. Ela já não tem uma cobertura tão boa contra gram-positivos, tá bom? Estáfilo, ela não vai ter uma boa cobertura, não vai ser uma grande opção. A absorção VO dela é excelente, assim como claramente a endovenosa, tem absorção de 100%, né? Mas a absorção VO dele também é muito boa.
E qual que é o pulo do gato? A azitromicina, ela tem uma boa penetração tecidual, não tem uma boa distribuição sanguínea, não fica muito tempo no plasma, mas ela tem uma boa penetração tecidual. Ela não vai ter uma concentração sérica alta, ela vai ter uma baixa concentração sérica, tá bom? Concentração sérica, mas ela vai ter uma boa concentração tecidual. E a azitromicina entra rapidamente para o tecido, só que ela é liberada lentamente. Então a azitromicina, ela consegue ter uma meia-vida até mesmo de 70 horas. Isso aqui são quase 3 dias, gente. Quase 3 dias. A azitromicina, ela permite, dessa forma, que a gente faça uma coisa que é bastante característica dela. A gente consegue fazer um tempo de uso da medicação curto. A gente consegue terminar o tratamento do nosso paciente em 5 dias. Por isso que a gente usa a azitromicina só por 5 dias. Por conta desse tempo de meia-vida longo. Você dá esse antibiótico no 5º dia para o paciente, ele vai estar fazendo efeito até o 7º dia. Que ele vai estar sendo, ele foi absorvido rapidamente no tecido e ele está sendo liberado lentamente. Então, esse acúmulo tecidual permite que a gente faça esse curso longo do tratamento, esse curso mais curto com um efeito longo do tratamento, tá bom? A eliminação da azitromicina, ela é predominantemente biliar, fecal, ou seja, ela tem um metabolismo hepático. A gente vai precisar ficar atento nos pacientes que são mais hepatopatas e nos pacientes com disfunção renal a gente vai conseguir usar com bastante segurança, tá bom? Então a gente não vai precisar fazer um ajuste renal da dose. Quando a gente fala da formulação endovenosa, a gente não vai ter grandes opções. A gente realmente só vai ter à nossa disposição essa formulação de 500 mg, que vem num frasco com pó, tá bom? Então a gente vai precisar fazer diluição dessa medicação. Então, só para deixar claro para vocês, a formulação endovenosa só vem nessa de 500 mg por frasco. A via oral a gente vai ter de 500, 250, de 1 grama, tá bom? A via oral a gente consegue fazer curso de tratamento de 3 dias, de 5 dias, dependendo da indicação de dose única, às vezes 1 grama, às vezes 2 gramas. Realmente vai depender bastante da doença do paciente. Conseguimos fazer um bom tratamento de pneumonia adquirida na comunidade por atípicos. Isso aqui é bastante importante lembrar. De forma geral, você vai precisar, especialmente no paciente internado, fazer o uso combinado da azitromicina, que é o macrolídeo, com uma cefalosporina, com beta-lactâmico, tá bom? Então, por exemplo, no paciente internado, é interessante combinar com a ceftriaxone, por exemplo, para você ter a cobertura boa, ali uma cobertura melhor do estrepto. Lembra que ela não tem uma boa cobertura do estrepto, você consegue ter uma cobertura melhor de gram-positivos. Aqui, a azitromicina vai fazer o trabalho de cobrir os atípicos que pode também acometer esses pacientes. A azitromicina pode ser também usada no tratamento da doença inflamatória pélvica e até mesmo usada para profilaxia do Mycobacterium avium, no paciente com HIV. Tá bom? Como eu falei com vocês, não vai ser necessário ajuste renal e também, paciente hepatopada grave, a gente vai tentar evitar o uso. Na gestação, uma medicação categoria B, consegue usar com segurança. Na lactação também, com certeza você vai conseguir usar com bastante segurança também, que é pouco excretado no leite materno. Os pacientes idosos, aqui eu vou precisar da atenção de vocês. Eu falei com vocês lá no começo do vídeo que a azitromicina pode ter uma complicação cardiovascular. Qual que é essa complicação? O prolongamento de QT. Isso é bastante importante. Pessoal, se a gente está falando de população idosa, muitos desses pacientes já têm alguma alteração eletrocardiográfica, cardiovascular, que talvez precipite por si só o prolongamento de QT e você vai estar fazendo outra medicação que faz o prolongamento de QT. Então, esse paciente pode evoluir até com torsadepoam, por exemplo. Então é importante, se realmente isso não vai contraindicar o uso, o medo de ter prolongamento de QT, mas você com certeza vai precisar ficar atento, em especial se o paciente já faz uso de outras medicações que fazem o prolongamento de QT. Então, no paciente idoso, considere outras opções. Se não for viável, pode usar a azitromicina e fazer o acompanhamento eletrocardiográfico do paciente, tá bom? E como que você vai preparar, então, essa medicação? Olha só, você vai pegar essa ampola, vai diluir ela em 4,8 ml de água destilada e você vai ter, assim, 5 ml, certinho? 5 ml de solução
inicial ali, esses 5 ml vão conter os 500 mg da azitromicina, ou seja, você vai ter mais ou menos 100 mg por ml ali. Você não vai poder fazer uma infusão de medicação uma dose maior que 2 mg por ml, certo? Então você não podendo fazer uma dose maior que 2 mg por ml, você não vai poder fazer essa medicação em menos do que 250 ml de soro fisiológico. Você não pode diluir a azitromicina, por exemplo, no soro de 100, no soro de 200. Você precisa, no mínimo, no soro de 250. Porque senão você aumenta muito o risco de prolongamento de QT e de flebite. Então você tem que fazer também a infusão lenta desses 250 ml, tá bom? Idealmente você vai diluir em 500. Aí você vai ter uma concentração de 1 mg por ml. Aqui é o mais seguro. Se não estiver disponível, ou se o paciente tiver alguma restrição, por exemplo, de volume, você pode diluir em 250 ml com segurança. Nunca faça bolos desse paciente, tá bom? Não pode ser usado, não pode fazer bolos da azitromicina e também não pode fazer ela intramuscular. Você tem que fazer ela endovenosa, tem que fazer nessa concentração menor que 2 mg por ml, não pode passar disso. E você tem que fazer infusão lenta em no mínimo 60 minutos. Perdão, menos 180 minutos. Ou seja, 3 horas. Só para deixar claro isso para vocês. A infusão da azitromicina tem que ser em pelo menos 180 minutos. Ou seja, 3 horas. Você vê que é uma medicação um pouco mais chatinha de usar, né, gente? Deixa só para deixar mais claro para vocês. Vamos deixar claro aqui na prescrição. A prescrição da azitromicina. A gente vai fazer a azitromicina. Vamos fazê-la na sua dose de 500 mg, que é o que vem na ampola. Um frasco diluído em 250 ml, vamos usar o exemplo que eu dei de mais concentrado, 250 ml de soro fisiológico, 0,9%, e fazer em bique, em 3 horas, uma vez ao dia, por conta dessa possibilidade, dessa meia-vida longa que ela tem. Isso aqui seria uma opção da nossa prescrição para um paciente da azitromicina, tá bom? Só para a gente reforçar, pessoal, vocês têm que ficar atento a essa questão cardiovascular, especialmente se o paciente já usa alguma medicação que faz prolongamento de QT. O paciente pode evoluir com um torsade de Pointes, fique atento a isso. Algumas pacientes, especialmente os pacientes hepatopatas, é necessário fazer o acompanhamento também de transaminados. Pacientes renais crônicos não precisa fazer ajuste de dose. O paciente pode evoluir com flebite, dependendo da dose que vocês fizerem, fique atento a isso. E raramente o paciente pode ter alguma coisa de perda auditiva, mas é um pouco mais raro, tá bom? Pacientes que fazem uso de varfarina, de anticoagulante, sempre questione. É interessante acompanhar o INR desses pacientes, porque o uso da varfarina e da azitromicina em simultâneo pode elevar o INR, ou seja, deixar o paciente mais anticoagulado. O uso em concomitante com antiácido pode também reduzir a absorção da azitromicina. Então vou precisar que vocês fiquem atentos a isso, tá bom? Pessoal, olha só. Então a gente conversou hoje sobre uma medicação que ela é muito usada, muito versátil, mas quando a gente faz uso dela intravenoso, ela é um pouco diferente. Uma medicação que a gente precisa diluir bem, que precisa fazer no tempo de infusão correta de no mínimo 3 horas, porque senão a gente aumenta muito o risco de complicação cardiovascular do nosso paciente. Você já sabia disso? Então se você não sabia, ou se você conhece alguém que não sabia, manda esse vídeo lá para ele. Conversa, olha só, cara, você sabia que essa azitromicina que você faz pode dar prolongamento de QT? Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa complicação da azitromicina. Compartilha aqui o nosso vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente vai continuar ensinando vocês a usarem essas medicações com segurança. A gente se vê no próximo.